Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz, povo de Deus, eu sou o seu irmão na fé, Eduardo Almeida. Deus abençoa a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo todos vocês ao nosso canal sobre o estudo da graça. Muito bem, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoa a vida de todos vocês. E vamos para mais um estudo da melhor compreensão da palavra de Deus. Houve no tempo da história de Israel, louvado seja Deus, mudanças. E nós não vivemos como nos dias dos apóstolos. Os tempos são diferentes. Naquela época, os soldados romanos, eles tinham espadas, escudos e flechas. E hoje, os nossos soldados, hoje Israel tem tanque de guerra. Vocês entenderam que hoje é diferente. Aquele tempo era de uma outra forma que eles viviam sob perseguição, viviam sob o domínio da lei mosaica e todos eram pecadores. Por quê? Porque não conseguiram cumprir, obedecer à lei de Moisés. Então todos estavam debaixo do pecado. Então vocês observam que aquele tempo eles viviam de uma forma debaixo do jugo da lei. E hoje nós não vivemos debaixo do jugo da lei. Por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, já pagou o preço dos nossos pecados. E agora, nós que nascemos depois da cruz, depois da queda do templo, depois, aleluia, do fim da lei, não tem mais templo, não tem mais sacerdotes levíticos. Depois da cruz, nascemos livres, não somos pecadores, não estamos debaixo da lei de Moisés. Nenhuma condenação há para nós, para aqueles que estão em Cristo. Está entendendo? Romanos capítulo 8, verso 1. Mas vamos lá, quando nós, pregadores da graça, falamos, testificamos que não somos pecadores, aí aparece um pastorzão aí dizendo: esse homem está pregando heresia. Aí eles vão mostrar um texto para vocês que está em 1 João capítulo 1, verso 10. Vamos lá? Se afirmarmos ou se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, e a palavra dele
não está em nós. Aí eles afirmam, tá vendo? Que nós somos pecadores, que a Bíblia está dizendo. Mas, louvado seja Deus, adulteraram o texto. Vamos voltar um pouquinho, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, João está falando a uma equipe, a um povo judeu, que estavam decidindo se deixavam a lei de Moisés e aceitavam o evangelho da graça de Deus. Então eles estavam confusos. Então João diz a esse grupo de judeus: se confessarmos os nossos pecados, porque nós somos pecadores, transgressores da lei mosaica. Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel. Ele quem? Jesus. Fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Isso nos dias de João. Está entendendo? Nos dias de João. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí João testifica: se afirmarmos, porque eles tinham esse costume, não, nós não temos pecado, nós somos filhos de Abraão. Não era isso que eles falavam para Jesus? Nós somos filhos de Abraão, nós não somos pecadores. Aí ele disse: afirmarmos que nós não temos pecado ou não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então vocês observam aqui que esse texto, louvado seja Deus, João estava falando com o povo da Judéia, os judeus. E João, louvado seja Deus, era um evangelista que pregava para os circuncisos. Quer dizer, o evangelho de João era para os judeus. Porque nós observamos na Bíblia Jesus enviando os 12 somente para o povo de Israel, os circuncidados, e não para os incircuncisos, que são gentios, gregos. Se você compreender isso, você vai entender que João não iria aos gentios, mas somente aos da casa de Israel, como está escrito lá em Mateus 15, 24. Muito bem, vamos continuar aqui. Já testificamos que Romanos 1,8 diz assim: louvado seja Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é livre, não tem condenação, nenhuma condenação há. Está bem assim escrito, porque nós nascemos depois do sacrifício, depois da queda do templo, já não existe mais lei. O fim da lei é Cristo. Estamos vivendo no maior período de toda a história da humanidade, o período da graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí alguém pode dizer, mas, pastor, Almeida, Eduardo Almeida, e as pessoas que hoje adulteram, as pessoas que hoje mentem, as pessoas... Isso, segundo a Bíblia, são obras da carne. E é óbvio que aqueles que vivem na carne
não agradam a Deus. Mas desde o momento que essas pessoas elas aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do reino, pela fé, não é por obras, não é pelo aquilo que você vai fazer. Você vai fazer jejum, é obra da lei. Você vai subir ao monte, você vai fazer muitas horas de oração, é obras da lei. Então você observa, você vai dar o dízimo, obra da lei. Você vai contribuir, louvado segundo o propósito que Deus colocou no seu coração, como está lá em Coríntios, louvado seja Deus, tudo isso, louvado seja o nome santo do Senhor, são coisas que aconteciam no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos, no meio dos judeus, que viviam naquela época. E Paulo testifica que todos aqueles que contribuem de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração, esses agradam a Deus, porque Deus ama os que dá com alegria. Só que não é uma coisa obrigatória, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que alguém ameaça o povo de Deus como se fosse como os líderes de Israel, que via o povo como um passarinheiro e armava o assalpão para pegar os homens, escravizá-los, usando o nome de Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam essas verdades. Mas vamos lá. Romanos capítulo de número 4, verso de número 25. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Então está escrito aqui que Jesus ele foi entregue pela nossa transgressão, tá entendendo? Ele foi entregue pelas nossas transgressão, está dizendo Paulo aos gentios de Roma, porque todos pecaram, tanto judeus como gregos, como gentios, e Jesus foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou, foi ressuscitado para a nossa justificação. Estamos justificados. Não há nenhuma condenação para nós. Não somos pecadores. Jesus já nos libertou e nós vivemos na graça. Aleluia. Vivemos sobre essa plenitude da graça, desse grande amor de Deus que nos libertou, nos justificando, ressuscitando Jesus dos mortos. Olha que coisa linda. Muito bem. Capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo está dizendo aquele povo gentil de Roma, os que tinham se convertido ao evangelho que Paulo pregava, porque o justo viverá da fé e não da lei mosaica, da fé, acreditando, crendo que Jesus morreu na cruz e nos libertou de uma vez por todas
de toda a iniquidade, de todo pecado. Fomos justificados. Então ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estamos sobre a lei. Não estamos sobre a lei, mas debaixo da graça. Está entendendo, irmão? Nós estamos na graça, debaixo da graça de Deus, coberto pela graça. Então, nenhum pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muito bem, vamos continuar esse estudo importantíssimo da graça de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Aí, muitos aí estudiosos vão dizer que não foi Paulo que escreveu. Aí cada um acredita naquilo que tem que acreditar, né? Nós estudamos e temos a compreensão que a carta do apóstolo Paulo, como tem dentro dos estudos teológicos, várias pessoas, até mulheres, que eles indicam que foi autor desta carta, mas nós temos a certeza de 99% que foi Paulo que escreveu essa carta. Capítulo 9 de aos Hebreus, verso 26, olha que diz aí, que coisa linda. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Se assim fosse, seria necessário que ele sofresse repetidas vezes, desde o começo do mundo. Agora, porém, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos. Tá vendo? Fim dos tempos. Ele se manifestou no fim dos tempos. Quando Jesus nasceu na manjedoura, ele se manifestou no fim dos tempos. Cresceu dentro do anonimato, quando era criança, jovem, adolescente. Com 30 anos se manifestou pregando o evangelho. Com 33 estava na cruz. Este é o fim dos tempos. Lá, 2000 anos atrás. Fim dos tempos. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Tá vendo? Quando ele morreu na cruz do Calvário, era fim dos tempos. Tá aí. Que coisa tremenda. Mas eles lê e passa por cima e traz para o futuro. Mas está lá. Está bem escrito, fim dos tempos, quando ele se manifestou. Então tá aí. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, quando ele morreu na cruz do Calvário. Então lá era o fim dos tempos. E aí estão trazendo o fim dos tempos para hoje. E tá tudo na Bíblia. Capítulo 2, verso 14. Vamos lá, capítulo 2, verso 14. Carta aos Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos são pessoas, visto, pois, que os filhos são pessoas de carne e de sangue, igualmente, dessa condição, ele também participou, para que, por causa da morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então tá aí. O diabo foi vencido, louvado seja Deus, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Que coisa tremenda. Vamos continuar. Capítulo 12 agora,
Da mesma maneira que os filhos participam de carne e sangue, Jesus também participou de carne e sangue, né? E pelo seu sacrifício, ele venceu o diabo, aniquilou, sabe o que é aniquilar? O diabo. Venceu ou não venceu? Está escrito, venceu o diabo. E nós somos mais do que vencedores em Cristo, porque a morte foi tragada na vitória de Cristo. E quando Cristo vence a morte, vence o império da morte, o inferno, o diabo, louvado seja Deus, que todos no grego têm o significado, o diabo aqui é adversário, não é um ser, é um adjetivo. O inferno aqui no grego é sepultura, era chamado de Hades, Seol, enfim, meu querido, entenda as escrituras. Muito bem, Hebreus capítulo 12, verso 9, diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos disciplinavam e os respeitávamos. Quanto mais não devemos nos submeter ao Pai espiritual para que vivemos. Então, se nós obedecemos os nossos pais humanos, muito mais é o nosso Deus, nosso Pai celestial, louvado seja Deus, para que nós venhamos viver, ter vida em Cristo, porque Adão, através da sua desobediência, trouxe a morte, se tornou inimigo da humanidade, acusador dos seus irmãos. Lembra, está escrito, louvado, apontador dos seus irmãos. Mas o segundo Adão, que é Cristo, segundo aquela analogia de Paulo, ele traz vida. Então, se nós obedecemos à vontade de Deus, vamos ver o que Deus fala, vamos ver. Se nós obedecemos à vontade de Deus, nós temos vida. E não somos mais condenados à morte, como era na antiga aliança. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso de número 9. Vamos ver qual é a vontade de Deus para que nós venhamos ter vida. Olha aí. Aceitamos o testemunho dos homens. Muitas das vezes os homens testemunham, contam uma história, nós aceitamos. Porém, o testemunho de Deus é maior do que qualquer história de qualquer ser humano. Porque o testemunho de Deus é este, que ele testemunhou acerca do seu filho. E o que foi que ele testemunhou? Quem crê no Filho de Deus tem este testemunho de si mesmo. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Está entendendo aí, irmão? Está bem claro. Quem tem o Filho tem vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Está aí a palavra do Senhor. Está bem esclarecido, não é verdade? Vamos para a primeira carta aos Coríntios.
Eu acho que é a primeira carta. Deixa eu ver se é a primeira carta. Que eu não coloquei aqui a primeira carta. Capítulo 6, verso 17. Mas o que se une ao Senhor, tá vendo? É um só espírito com ele. Tá aí, tá bem claro, irmão. É primeiro mesmo. 1 Coríntios. Então, aqueles que se unem com o Senhor, se faz um só espírito com ele. Então nós vivemos em espírito, porque estamos unidos a Cristo e estamos em um só espírito com ele. Oh, glória! Coisa tremenda! Que palavra maravilhosa! Nós observamos também esse texto. Vamos ler um texto lá em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5. Vamos para o antigo pacto para nós entendermos. Capítulo 5 do profeta Jeremias, que profetizou muitos anos antes de Cristo. Capítulo 5 do profeta Jeremias, verso de número 26. Diz assim, ó, presta atenção aí. Porque foram achados em meu povo. Deus está dizendo que foi achado no meio do seu povo, no meio de Israel, pessoas perversas, ou perversos, ou ímpios, cada um andando espiando, estreitando os passarinheiros. Sabe, passarinheiro? Que ele fala, aquele ali é um tizil, aquele ali olha que passarinho, bem te vi, olha. E ele começa, ele arma o assalpão para poder apanhar esses passarinhos. Então, Deus olhou para o povo de Israel e viu essa perversidade do povo. No meio do povo dele tinha alguém que andava estreitando as outras pessoas, ó, que dispõe armadilhas, assalpão, gaiolas, mas para os homens, ó, como uma gaiola cheia de pássaros, assim a sua casa são cheias de fraudes. Por isso se engrandeceram e se tornaram ricos. Então, a gente começa a observar, poxa, é tão fácil enganar esse povo de Deus. É só falar que Deus está falando. É só pular de um pé só e falar em línguas estranhas. E que estranhas. É só dizer que Deus está falando. Que Deus vai abrir o chão. Que Deus vai fazer isso. Que Deus vai fazer aquilo. E eles acreditam. Então eles estavam como passarinheiro sondando os homens, isso no meio do povo, pessoas ímpias, pessoas espertas, pessoas ligeiras, para enganar o povo. E com gaiolas cheias de passarinhos, quer dizer, eles abrem aqueles grandes templos e enchem de pessoas, e começam a evangelizar, a dizer, a falar. É a campanha da fogueira santa. Venham,
vocês que estão perturbados, imacumbados, porque a macumba, ela está na vida de quem não frequenta a igreja. Não é assim na ideia deles? O diabo está na vida das pessoas que estão desempregadas, há um devorador, há alguém que está mexendo na mandinga contra essas pessoas que estão desempregadas, que estão separadas, enfim, é na vida deles que está o mal, o demônio. Agora a gente vai no cemitério e a gente não vê nenhum demônio no cemitério. Na escola de samba, no carnaval, não tem demônio. Mas na vida dessas pessoas tem demônio. E quando essas pessoas vão para lá, louvado seja Deus, eles entraram no açapão. Então, irmão, faça um voto, faça um sacrifício. Deus não quer sacrifício, irmão. Faça um sacrifício que, a pombagira vai sair da sua vida. Faça um sacrifício. Eles falam assim, esses malandros, esses assaltantes da casa do povo de Deus, armando armadilhas para prenderem homens ao seu bel prazer, escravizá-los. Então vamos continuar. Eles se engrandeceram e se tornaram ricos, porque eles dizem: traga o tesouro na casa de Deus. Mas se disserem a Deus: nós vamos jogar o dinheiro aqui em cima da mesa, e tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor puder pegar para o Senhor pega. E Deus não vai pegar nenhuma nota, porque Deus não precisa desse dinheiro. Esse dinheiro é para sustentar o luxo desses homens, as suas mansões, aquilo que eles proíbem a igreja de usar a televisão, de ir numa piscina, de curtir uma praia. Eles estão lá curtindo as coisas do mundo. Aquilo que Deus, a praia, Deus ele deu para os seres humanos. Seres humanos, para o homem, para a mulher, ir à praia, tomar um banho e sair livre. Aí eles proíbem, não pode assistir a televisão porque é pecado, mas eles têm cinemas, eles têm piscinas, os seus filhos, suas filhas, esposa, pastora de biquínis na piscina. E você que foi engaiolado, que foi como passarinheiro, jogado dentro do açapão, você é manipulado dentro de uma fé cega. E você já está aí 30, 40 anos e nunca mudou. Mas o pastor cabeção, os obreiros que fazem parte da diretoria, estão de Jaguar, BMW, Mercedes, e você continua de chinelo no dedo, morando no mesmo barraquinho, e Deus não fez nada por você aqui na terra. Então, é chegada a hora de abrir os olhos, porque a pergunta que eu faço: este reino é o reino de Deus ou é o reino dos homens?
engordaram, tornaram-se nédios, seus feitos malignos ultrapassaram a medida. Isso acontecia lá em Israel. Observa-se nos dias de hoje não está acontecendo. Eles trouxeram o mesmo sistema para cá. Não julgaram as causas dos órfãos. Cadê os órfãos dessas igrejas? As causas das viúvas e dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Acaso de um povo como estes não me vingaria eu? Então Deus, ele não dorme. E na hora certa, ele vai fazer a sua justiça. Mas é chegada a hora de você abrir os olhos e ver que esse reino não é o reino de Deus, mas sim o reino dos homens. E o reino de Deus é esse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 17. Olha aí. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6 e verso 17, para nós pararmos, porque o tempo já foi. Mas o que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então nós vivemos no espírito com Cristo. Porque quem se une com Cristo vive em um só espírito com Ele. E não vivemos, não aplaudimos homens, não ficamos abismados com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, porque nós estamos unidos a Cristo. E o nosso ídolo é Jesus Cristo. Os nossos olhos estão nele. O evangelho é o de Cristo e não é o reino dos homens. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.